o grande problema aí, acho que 6 anos depois dessa descoberta, e agora se revela um dos motivos, quer dizer, talvez o principal motivo, que é a contaminação e a obstrução das investigações, né? Fica claro agora que havia gente trabalhando. Não é novidade, talvez, porque lá atrás, quando a ex-procuradora-geral da República, a Raquel Dodge, faz a chamada investigação da investigação, foi exatamente quando houve uma tentativa de se federalizar o caso, de tirar o caso da Polícia Civil do Rio de Janeiro e levar para a esfera federal, e houve o cancelamento disso no STJ, né, a pedido do então governador. Houve uma movimentação do próprio Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro na época, e que agora atua, obviamente, junto com a Polícia Federal, e mostra que possivelmente aí o trabalho de policiais que haviam se corrompido no esquema foi determinante. E você fala bem uma coisa, Yasmin, você cita a descoberta de outros fatos. Eu quero chamar um destaque a isso, quer dizer, não é só importante essa delação do Rony Lessa, que foi o executor do assassinato, não só para fechar aí toda a investigação, mostrar não só os mandantes aí, mas os possíveis motivos que seguem sob investigação. Você tem uma linha central agora, que é a questão da grilagem de terra, os interesses em áreas de exploração de terras urbanas, em áreas da zona oeste do Rio. Mas você tem aí uma série de outros indicativos de crimes ligados aos contraventores, Yasmin. Você tem uma série de apontamentos que o Rony Lessa faz de crimes, de guerras entre donos do jogo do bicho, do Rio de Janeiro, e também dessa questão da contaminação da polícia. Desde a época de que se iniciou a investigação, a gente está falando em 2018, né, o assassinato foi no dia 14, já havia uma série de poréns ali colocado pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, que acompanhava o caso, mas também para quem conhecia a relação aí, muitas vezes perigosa, da segurança pública com o crime organizado no Rio de Janeiro. E aí a gente não está falando só do crime organizado do Comando Vermelho, daquele pessoal que está nos morros comandando o tráfico de drogas, de armas, mas as milícias, que é algo no Rio institucionalizado, que é aquele policial, aquela força paramilitar policial que passou para o lado do crime, né? Que apesar de dizer que combate o crime organizado, o traficante, também é criminoso, né, o Yasmin e Natália. Então você tem aí uma série de revelações que vão ainda dar muito pano para manga, e no próprio caso Marielle, quer dizer, os mandantes, os assassinos agora estão fechados, e aí você tem aí um trabalho nessa questão de se avançar em relação à motivação, né? A gente tem aí o apontamento do Lessa do projeto, da briga por áreas territoriais, áreas que iriam ser exploradas pelas milícias e que a Marielle estava em tese atrapalhando, mas dentro disso há muita coisa ainda a se revelar, principalmente a atuação das milícias, de quem mais estava nisso, né? Sem dúvida, e Brant, inclusive com essa possibilidade aí já clara de expulsão de Brazão, de Chiquinho Brazão do União Brasil, quem assume aí, eu trago a esse molho para essa nossa conversa, é Ricardo Abraão, que é o suplente ali de Chiquinho Brazão, que é um nome ligado a a um dos bicheiros ali do Rio de Janeiro, a Anísio Abraão Davi, que é presidente de escola de samba. Nath, tô vendo que você tem uma informação para trazer, pode mandar aqui pra gente, vai lá. Pois é, Yasmin, chama atenção sobre essa questão da motivação que o Brant falava, que tem ainda muita coisa para esclarecer, mas é interessante no relatório também que a Polícia Federal faz exatamente uma linha do tempo sobre como que a CPI das milícias, que o deputado Marcelo Freixo, na época deputado, presidiu,
ele, naquela época, já citava a família Brazão como responsável por fazer com que a milícia ampliasse a sua atuação, principalmente na zona leste do Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala, porque a Marielle não era o alvo, né, a motivação ainda é pouco clara, me parece que a gente tem que fazer essa linha do tempo. Porque ontem eu conversei com o deputado Marcelo Freixo e eu disse, deputado, o senhor leu o relatório? Ele disse, Natália, não li ainda, mas o fato é que a família Brazão, ela há muito tempo, a gente apurou na CPI das milícias que eles tinham uma atuação, e aí é uma atuação que ela não é assim, não foi naquele momento da CPI das milícias. Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, eles começam, inclusive no relatório da Polícia Federal cita isso, tendo ferros velhos e fazendo a receptação de carros roubados no Rio de Janeiro, e se tornaram políticos com influência na Câmara Municipal, depois na Câmara Estadual e agora na Câmara Federal, que foi quando o deputado assumiu o mandato aqui em Brasília. Então, isso é muito sério, porque mostra que a atuação deles não é algo repentino. E mais que isso, quando Rony Lessa vai lá e diz que eles chegaram a consultar, porque a Polícia Federal mostra que Rony Lessa consulta a rotina de Marielle Franco, eles consultaram a vida, a rotina de Isadora Freixo, que é filha do deputado Marcelo Freixo, consultaram a rotina de Tarcísio Mota, que é deputado federal pelo PSOL, e de Chico Alencar, que é deputado federal pelo PSOL. Então, me parece que antes de determinar que Marielle era o alvo, o principal alvo deles era o PSOL, porque era o PSOL que estava fazendo barulho sobre os projetos que iam interferir nessa ampliação do poder deles, Yasmin. Pois é, Natália, é isso. E, inclusive, complementando um ponto que você fala, que a Polícia Federal aponta que não existe um único motivo para esse crime. Até o próprio Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, fala isso, que as investigações ali mostram que uma série de motivos levaram a esse assassinato de Marielle Franco. E, pelo menos a princípio, o que a gente vê é o encerramento dessas investigações. Mas até o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, já disse, caso existam ali novas provas, esse inquérito pode sim ser reaberto. É um ponto para ser reaberto. E, Brant, você agora traz alguma informação também sobre isso? Exatamente. O doutor André Rodrigues, ontem, ele dá o mandante e os assassinos como um ponto encerrado e deixa, de certa forma, em aberta essa questão da motivação, porque ela passa a ser mais claramente delineada agora aí com a conjunção de todos os fatos que eles têm apurados e as confissões que os dois assassinos fazem de mando, mas aí há uma série de elementos que estão aí, já estavam talvez no fronte. Um deles, por exemplo, é essa questão do envolvimento das milícias com esse tipo de exploração territorial. Assim que iniciam-se as investigações em 2018, eu estive no Rio em 18 e 19, acompanhando um outro caso, mas correlato talvez por envolver também milícias, e já se falava aí dessa questão do atrapalhar os negócios da milícia. E aí, por que eu estou falando isso? É assim, o Brazão, que já era apontado ali em 2008 na CPI das milícias, e o Freixo foi uma pessoa central nas investigações, nessa época você tem a Marielle como assessora do Freixo ainda, o deputado que vai fazer, o Brazão era uma das figuras. Agora, o Rony Lessa, o mandante, é um miliciano conhecido que também explorava esse tipo de negócio, quer dizer, ele admite que a negociação para o assassinato teria envolvido aí a oferta de um terreno numa região ali de Jacarepaguá, Zona Oeste, que já é muito conhecida da justiça, de Rio das Pedras principalmente. Aí eu vou resgatar um nome aqui que está ressurgindo com as investigações da Operação Murder Inc., aí, que foi a operação de ontem da Polícia Federal,
que é a do Capitão Adriano. O Capitão Adriano é aquele outro miliciano do Rio de Janeiro. O grupo dele foi alvo de uma operação chamada Os Intocáveis no Rio de Janeiro, e isso é importante porque é um outro grupo, mas um grupo correlato aí ao que eles chamavam do escritório do crime, que eram os assassinos de aluguéis, que faziam serviço para os contraventores, basicamente, e para a gente da milícia. Então você tem aí gente envolvida, e o próprio Capitão Adriano também um negociador desse tipo de coisa, porque eles usavam áreas na região, nessa região que é muito povoada já, de áreas de invasão, mas áreas de vazio urbano. E aí eles invadiam essas áreas e passavam a explorar comercialmente essas áreas, não só para a questão habitacional, que é o caso aí citado pelo Lessa, mas, por exemplo, para montar estacionamento e outros negócios que rendiam dinheiro aos milicianos. Então você tem uma série de fatores que estão sendo investigados que também podem trazer fatos novos às motivações, quer dizer, não era só o Brazão interessado também em combater um possível enfrentamento aí, a exploração de áreas, mas outras pessoas envolvidas e a própria milícia como um todo. Então você tem uma série de investigações, o Laerte, que era o infiltrado aí pelas milícias, o sujeito apontado como uma pessoa que foi infiltrada no PSOL, já no final de 2016, passa 2017 monitorando os passos de Marielle, de Freixo e gente do partido. A Natália citou aí o caso do Freixo. O Freixo foi monitorado e desde aquela época se dizia que ele era um possível alvo também e que a Marielle passa a ser alvo exatamente pela dificuldade que eles passaram a ter de chegar até o Freixo. Então, assim, tem pontos ainda a serem explicados. Existe uma questão que é a família Brazão, no final ali de 2017, está acuada por outras operações de corrupção, e eu só encerro isso dizendo de uma outra frente de motivação. Naquele ano ali anterior ao assassinato, a família Brazão está alvo de duas operações chamadas Cadeia Velha e Quinta do Ouro, que eram operações que miravam corrupção na Assembleia do Rio, e envolvia uma série de gente, e gente poderosa, gente como a família Pisciani, que eram quem comandavam e ligadas diretamente ao governo do Rio, ao ex-governador Cabral, ao Pezão. E aí, um dos problemas é que quando eles se sentem acuados, uma das saídas que encontram é a transferência desse pessoal para o Tribunal de Contas do Estado, que é o que vai acontecer com o Domingos do Brazão. E uma das pessoas que tenta impedir essa movimentação é exatamente o Freixo. E por isso esse é um motivo também que já foi investigado e ficou meio de escanteio, e também tem que ainda ser eliminado como motivação, porque a gente tem até agora, quer dizer, os indícios, a polícia reuniu, você tem a confissão de quem foi o mandante, mas você tem também a dúvida sempre que pesa sobre a confissão de um delator, de um criminoso, que está buscando reduzir a pena, claro, né?